Espero que estejam me ouvindo. Tá conseguindo me ouvir, Rafa? Tá conseguindo me ouvir? Oi, Luciana. Só pedi para participar. Ô, Lu, você tem que pedir para participar. Lu, sai e entra de novo que vai aparecer uma mensagem para você entrar. Tá conseguindo me ouvir, Rafa? Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir? Obrigada, Camila. Acho que a Lu conseguiu, tá chegando. Agora Oi, Lu. sim! Ai, menina, eu tô fazendo isso aqui tudo deixa eu ver. Tô sem um tripé, tudo assim meio montado aqui em casa. Só um minutinho. Mas tá legal. Tá bom assim? Tomara que o telefone não Tá caia. ótimo. Oi, gente. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Compartilha aí. Manda pro pessoal ir entrando. Oi, Deise. Oi, Renatinha. A sua irmã? Sim, a família Prado vai estar por aqui. Eu comentei só com alguns, só com os mais íntimos. Família Prado em peso. Oh. Então, família Prado e o restante do Prado, e Ludmila Prado, Luciana Prado, clica no coraçãozinho e não tira o dedo, tá, galera? Envia aí para os contatos de vocês, que a gente preparou essa live com bastante carinho, né? É a minha primeira live, é um momento muito importante para mim. E a gente preparou com bastante carinho. E o máximo de pessoas que pudessem ouvir o que a gente tem para passar hoje seria interessante. Porque às vezes a gente faz algumas coisas e a gente nem sabe de onde essas coisas vêm, né? E às vezes a gente induz os nossos filhos, as nossas crianças, as nossas amigas, uma geração a fazerem coisas, né, que trava essa pessoa de uma certa maneira e não deixa ela alcançar o que Deus preparou para ela, né, Lud? Isso aí, Lu. E às vezes a gente não consegue identificar, né? Essa Verdade. live a gente vai falar muito sobre isso. Sim. Ó, tá bombando, já tem 15. Galera! Vixe, tem gente que compartilha a live até comigo agora. Eu vou compartilhar aqui também, vamos lá. Vamos Pra bombar. compartilhar, galera. Bora lá. Isso aqui. Celina Prado, Divina Gula, Roberta. Bora mandar pra galera toda. Isso. Meu Deus do céu. É muita gente. Até o Pablo Marçal tô Ó, mandando aqui. isso aí, manda para todo mundo. Ô, Lu, vamos nos apresentar para o Sim. pessoal que é da sua rede aí me conhecer e o pessoal
que tá na minha rede aqui de te conhecer também. Tá bom. Então, gente, ó, meu nome é Ludmila e estou há pouco tempo nessa área de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, através principalmente do Pablo, e estou estudando um pouquinho de PNL e fiz o método IP, onde a gente pegou bastante esse assunto, né, de desbloqueio, que chamou bastante a minha atenção, justamente para ajudar as pessoas a identificar os bloqueios e desbloquear, porque eu acho que é um ponto crucial. Enquanto a pessoa está bloqueada ainda, né, ela não consegue avançar. E muitas vezes a gente não consegue identificar, a gente acha que a gente não tem, né? Mas o que é isso? Bloqueio? Eu não tenho bloqueio nenhum. Então, eu comecei a me identificar com essa área, principalmente para ajudar as pessoas nessa base, né? Eu sou formada em engenharia, área de exatas, trabalho na área de suprimentos, numa empresa de energia elétrica, mas assim, a área de desenvolvimento humano foi me cativando e eu fui me envolvendo cada vez mais. E agora acho que é esse rumo aí que eu vou tomar na minha vida. Tem uma mentoria do Método IP também que eu estou programando com a Bruna, ela deve estar até aparecendo aí online. E a gente está preparando com muito carinho justamente para transbordar e ajudar outras pessoas a identificarem bloqueios, desbloquear, ativar a identidade e, e cada vez mais próxima do seu propósito e viver do seu propósito. Pode falar um pouquinho, Lu. Verdade. Bom, pessoal, boa noite. O meu nome é Luciana Prado, né? @Luciana Prado X, de multiplicação. E eu me sinto muito honrada de ter sido convidada para participar dessa live, né? Para falar de um assunto que é tão delicado, mas que, ao mesmo tempo, me sensibiliza muito. Por quê? Porque eu vejo pessoas, Luz, que têm, assim, um potencial tão grande, um potencial enorme, mas que essas pessoas, elas não estão atingindo a plenitude delas, elas não estão vivendo os sonhos delas, elas não estão tendo uma vida da forma que elas querem ter, um relacionamento saudável, um trabalho que agregue para essa pessoa, não estão se sentindo completas ou não têm até a mesma saúde física, não tem uma saúde física que não se sente feliz, né, como deve se sentir. Então, esse é um assunto delicado, mas é bom que essa geração esteja acordando para isso, né? Porque o bloqueio emocional nada mais do que as barreiras, nada mais são do que as barreiras que te travam para você não atingir o que você quer da vida, o que você espera da vida, não atingir os seus planos, não atingir o que Deus tem proposto, né, para a sua vida, que é uma vida plena, uma vida de felicidade, não uma vida de mesquinhez, né, Lud? Justamente. Assim, o primeiro ponto que eu queria falar sobre o bloqueio emocional é que ele é um fenômeno natural. Então, assim, não tem como você não ser bloqueado. É a primeira coisa. Isso é uma coisa natural, é uma coisa que acontece. E assim, nós como mães, principalmente, eu sinto uma grande responsabilidade de não bloquear o meu filho. Mas isso é uma coisa natural, vai acontecer. O que a gente tem que pensar é identificar esses momentos e a pessoa ela já saber automaticamente, estou sendo bloqueada, estou me desbloqueando. Saber deixar aquilo fluir, deixar aquilo passar por você e não ficar preso naquilo, né? Justamente. Não Sim. deixar aquele bloqueio perdurar por muito tempo e ir te. Porque a gente vai falar um pouco dos agentes e das idades, né? Mas já adiantando um pouco, as principais idades que as pessoas sofrem bloqueio é na infância, né? Entre 4, 7 até 12 anos de idade, que seria a fase da infância. Então, a gente não deixar esses bloqueios que são bloqueados, que são, né,
feitos quando a gente é criança perdurar e impactar e impedir a gente de prosperar já na fase adulta. É verdade. E assim, tem pessoas, talvez, que estejam até assistindo essa live, ou tem pessoas que são adultas que falam assim, mas Lu, eu não tenho bloqueio nenhum. Eu tenho um marido, eu tenho um filho, eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho meu trabalho, eu não tenho bloqueio nenhum. Então, galera, desculpa, eu vou dizer para vocês. É, vocês têm bloqueios. E assim, desculpa aí. Oi, tá ouvindo? Alô? Tá. Então, assim, a melhor forma de vocês encontrarem esse bloqueio, por exemplo, né? Só para perguntar aqui para vocês. Alguém aqui já sentiu ciúme? Já sentiu ciúme? Responde para mim. Inveja, Medo de alguma coisa. medo de errar, ou julgamento. Esse é um bloqueio terrível de julgar a outra pessoa sem conversar com a outra pessoa, sem entender a outra pessoa, sem ao menos conhecer a outra pessoa, né? Vão respondendo aí. Vocês já sentiram, por exemplo, ansiedade antes de fazer alguma coisa? Você sentir menor do que os outros, inferior, né? Você sentir que você não é Sim. capaz, que você é menos do que as pessoas, você ser uma pessoa negativa, né? Achar que tudo dá errado só com você. Sempre adiar as É, coisas. Sempre adiar as coisas, deixar as coisas sempre para depois, procrastinar. Olha, gente, pode parecer cômico, mas é trágico isso. Eu conheço uma pessoa que ela sempre fala: eu vou ser feliz na próxima vida. Você entende isso? A pessoa fala: eu vou ser feliz na próxima vida. Na próxima vida eu vou ter uma família feliz. Na próxima vida eu vou ter um trabalho que eu amo. Mas como assim, gente? A gente tem essa vida aqui agora para viver e desfrutar e ser feliz, né? e um bloqueio que afeta muitas pessoas é o bloqueio de escassez, de achar que ser rico, por exemplo, ter um dinheiro é errado, né? Esse é um bloqueio muito comum. As pessoas achar que é certo, que é o que Deus quer, ser pobre. Esse é um bloqueio muito pesado que afeta a Exatamente. maioria das pessoas. É. Algumas pessoas acreditam que Jesus era pobre. Gente, Jesus nunca foi pobre. Jesus nasceu rico, com ouro no pé dele, sabe? Jesus convivia com os reis de Jerusalém. E é bom a gente frisar que pobreza, ela não é só falta de dinheiro, né? A pobreza, ela é a resistência à prosperidade. E a prosperidade, ela é natural. Os seres, plantas, seres, e principalmente o ser humano, ele foi criado para prosperar, para avançar, para ir progredindo e para conquistar as coisas e dominando sobre todas as coisas que estão sobre a Terra. Então, esse Verdade. bloqueio, ó, nenhum bloqueio tem nada a ver, mas esse bloqueio, principalmente, ele não tem nada a ver com a gente. A gente não foi feito para não progredir, para não prosperar, para para ser pobre, vamos dizer, pobre de tudo, para estagnar, vamos dizer assim. Verdade. E eu acho assim, só para falar que um bloqueio bem comum é o bloqueio de não entender que você tem bloqueios também. Eu acho que isso é um bloqueio de não aceitar que você tem bloqueios. Porque a partir do momento que você aceita, você começa a se conhecer e tentar ser uma pessoa melhor, e tentar se corrigir, e tentar se tornar uma pessoa melhor, tanto para o próximo como para ti mesmo, né? E assim, desculpa, Lud. Não, pode falar. Então, e assim, tem um bloqueio também, que eu até lembrei dele agora, o bloqueio de apatia, né? Esse é um bloqueio meio perigoso também, que assim, apatia é o contrário da empatia. O que é apatia? É quando você vê pessoas felizes ou vê uma comédia e você não acha engraçado. Ou se você vê uma pessoa que está passando por dificuldades, que está sofrendo, que está num momento difícil e você também não percebe o sofrimento daquela pessoa. Na verdade, você se tranca de sentimentos, você se fecha para os sentimentos. Isso também é um bloqueio. E uma pergunta, a Mayara perguntou, como perceber os bloqueios? Então, tudo que a gente está falando é justamente para você perceber esses bloqueios. Como que a gente percebe? O bloqueio, ele tem a causa e o efeito.
né? Então, como que você vai perceber? Né? Primeiro a gente falou o que que é o bloqueio, né? Que é uma barreira psicológica que o nosso cérebro, o nosso cérebro ele quer nos proteger. Então, por exemplo, se a gente sofreu, alguém chamou a gente de burro quando a gente era pequeno, na hora que a gente estava apresentando uma coisa na escola e alguém zombou da gente, o nosso cérebro não quer passar por aquilo de novo. Então, ele vai te fazer uma barreira para você não sofrer aquela mesma coisa de novo. Então, você nunca mais vai querer falar em público, porque ele vai criar aquilo ali para te proteger. Isso é uma coisa natural do ser humano, do cérebro dele. Então, como que você vai identificar? É causa e efeito. Então, primeiro, a gente tem que ver o efeito, que é justamente isso tudo que a gente falou, né? Se você tem medo de altura, se você tem medo de falar em público, se você tem ansiedade, se você tem é, escassez, por exemplo, achar que dinheiro é sujo, isso também é um bloqueio, que eu até descobri que muitas pessoas têm. Quando os pais falam assim muito para a criança, ah, dinheiro é sujo, não pega dinheiro e tudo mais, isso pode gerar um bloqueio de escassez, dele achar que dinheiro é errado, né? Ter dinheiro é Ai, errado. Então, para rico é você. ruim. Rico, nossa, rico é ruim. Rico só é rico porque fez alguma coisa errada, porque roubou, porque aprontou de alguma forma. Não consegue ver que a pessoa é uma pessoa próspera e falar, poxa, se essa pessoa está conseguindo isso, deixa eu fazer igual essa pessoa faz e ser próspera também, né? Então, assim, partindo para uma parte assim um pouquinho mais técnica agora, gente, para vocês, o primeiro passo para vocês identificarem os bloqueios é vocês pensarem no agente bloqueador, né? Quem que é esse agente bloqueador? Pelo amor de Deus, não fujam daqui. Né? Quem que é essa pessoa tão maldosa que me bloqueiam por uma geração e que me faz ter medo de tudo, me faz ter medo de errar, me faz ter medo de prosperar? Pasmem, gente. Não é por maldade. Às vezes, na maioria das vezes, é por proteção, né? Algumas vezes não, mas na maioria das vezes é por proteção mesmo. Os principais agentes bloqueadores são o pai e a mãe, né? Então, por isso que eu sempre friso para as mães que eu conheço, para os pais que eu conheço, em terem muito cuidado no que eles falam para os filhos deles, né? Porque, assim, a criança ouve aquilo ali e coloca aquilo ali, guarda aquilo ali e acredita que é verdade o que você falou, né? E assim, os principais agentes bloqueadores são o pai e a mãe, né? Aí depois vem professores, vizinhos, amigos, colegas, líderes religiosos, né? Então, assim, um exemplo disso poderia ser, por exemplo, na escola, né? Ai, a professora chega no Joaquim e fala, mas Joaquim, você só tira nota errada? Mas Joaquim, sua letra é muito feia. Mas Joaquim, você só chega atrasado. Joaquim, você pirraça muito, você toca o terror nessa sala, você... Então, assim, o Joaquim vai ouvindo isso, guardando, ouve isso, guarda, ouve isso, guarda. Quando o Joaquim se torna um adulto, ele é um adulto acreditando que ele tem dificuldade de aprendizado, que ele não aprende, que ele é burro, que ele não consegue se comportar perto de outras pessoas. E isso vai deixando ele viver numa escassez muito grande, né? É isso, os agentes bloqueadores. Aí depois, você quer falar, Lu? Quero. O Danilo, ele falou uma frase aqui nos comentários muito interessante. Ele colocou assim: se alguém pôde, você também pode. E isso é muito interessante, porque não é que alguém pôde que você pode, é que todos nós já somos. Uhum. Só você tem que desbloquear e encontrar sua identidade para você viver o que já é. O que Porque já Deus, é. quando te criou, ele Já já te é. fez capaz, ele já te fez com todos os dons, ele já te fez com o seu propósito em você, ele já te fez dessa forma, você já nasceu assim, você já foi criado assim. Então você não precisa se comparar com outras pessoas, nem porque, né? Isso é muito, muito interessante. Você não precisa se comparar ou querer ser igual. Você já tem a sua identidade em você, você só tem que desbloquear isso e deixar isso fluir. Mas aí as pessoas, em alguns momentos, esquecem do que Deus falou, que você é imagem e semelhança dele. Gente, olha que coisa!
Você é a imagem, escutem, você aí, ó. Você, eu não tô conseguindo ler comentário porque eu tô sem óculos, tá? Pra sair bonita na live. Você aí, ó. Não tô vendo nada, tá tudo em vulto aqui. Você é imagem e semelhança de Deus. Deus falou que haja luz e houve luz e Deus achou bom. Só que Deus, ele pensou primeiro. Então, assim, os bloqueios nada mais é do que pensamentos ruins que vocês cultivam na cabeça de vocês, né? Que a gente cultiva na nossa cabeça, porque, como a Lud falou, bloqueio é uma coisa natural que todo mundo tem, né? E assim, a idade que você tem esses bloqueios, que você adquire esses bloqueios, na maior parte é entre os 7 e 12 anos, por ali, né? Aí você me fala, mas Lu, eu não me lembro dessa época. Aí eu vou ter você meio que dura com você e vou falar, meu bem, se você não se lembra dessa época, tome cuidado, porque o seu bloqueio, o seu trauma é tão grande, é tão pesado, que sua cabeça é fechada para isso, né? Mas peraí, calma lá. Não sai da live não, pessoal. Calma lá. A gente está aqui justamente para isso, para te entregar ferramentas das quais você vai começar a usar, vai começar a identificar isso aos poucos e vai achar uma forma de ressignificar isso, né? Entende? Eu não estou falando para você apagar a memória, né? A memória, ela não é apagada. Ela tá aqui no córtex e ela não vai sair daí, ela tá aí. O que eu tô falando é de acessar essa memória, esse evento que te causou esse bloqueio e daí dar um novo significado para isso, né? Ressignificar esse momento, né? É isso aí. Eu vou dar umas dicas para a gente tentar identificar os nossos bloqueios. Esse negócio que você falou da questão de não lembrar é muito importante, porque quando a pessoa não lembra, é justamente aquilo. É porque o trauma foi tão grande durante aquele período que o seu cérebro, ele simplesmente, ele bloqueou essas memórias, né? Então, por exemplo, se você teve traumas quando crianças, vamos por parte. Não fica tentando forçar, é uma dica, né? Não fica tentando forçar a recordação do que você não lembra ainda. Aquilo vai ser aos poucos. Até mesmo porque o desbloqueio, ele é muito individual, né? A gente tem um passo a passo que a gente não vai passar aqui hoje, mas a gente tem um passo a passo para o desbloqueio, mas é muito individual. Você, do mesmo jeito que o seu cérebro, ele permitiu ser bloqueado, você tem a chave para se desbloquear. Só que isso tem que ser com calma, né? A gente tem todo um processo e cada pessoa ela é individual. Então, eu sou meio assim, esse negócio de desbloqueio em grupo, eu acho meio complicado, porque cada pessoa ela vai ter um sentimento e uma forma de desbloqueio, né? Então, Mas por eu exemplo, se você teve. Tá, mas como eu ia falar pro pessoal, eu ia falar que a gente vai dar algumas dicas de como já ir meio que começando a identificar, porque assim, o processo de desbloqueio não é um processo que você, hoje eu descobri que eu tenho um desbloqueio, eu vou desbloquear, eu vou dominar o mundo, eu vou tocar o terror na terra. Galera, calma lá, não é assim, entendeu? Então assim, tudo isso que a gente está falando para vocês hoje, talvez agora não tenha nenhum sentido, né, Lud? Talvez agora vocês estão falando, não tem sentido. Mas aí quando vocês dormirem, quando vocês acordarem amanhã, quando vocês começarem a prestar atenção nas suas atitudes, nos seus atos, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, que vocês vão começar, poxa, tem isso, olha, tem isso. E aí, daí em diante, é exatamente como a Lud falou, não é querer voltar nos 7 anos, entendeu? É querer, assim, ir aos poucos, ir devagar, e se conhecendo, né? Porque a melhor forma, realmente, para você prosperar e para ter esses desbloqueios é olhar para dentro, é o autoconhecimento, né? É isso aí. Deixa eu E só falar assim, uma coisinha aqui, Lud. É que eu pode, coloquei os óculos e eu tô vendo aqui o tanto de gente tá que tá vendo? aqui. Nossa, essa live tá fazendo sucesso, hein, galera? Tá Vocês bombando. Gente, eu espero de coração que essa live toque vocês. Que se não tocar agora, que toque amanhã, depois, daqui um ano. Ou que pelo menos toquem vocês como mães, como pais. Para vocês terem muito cuidado com o que falam para os seus filhos, para o que planta na cabecinha dos seus filhos. Entende? Então, assim,
para identificar esses bloqueios. Eu estou muito feliz que o pessoal está aqui, olha, o Danilo está aqui, a Helena da Irlanda está aqui, as minhas irmãs da Nossa, que Inglaterra, está massa! internacional essa live. Nossa, A gente, muito Suzy da obrigada. Bahia, está em Salvador, a Suzy, minha cunhada linda. Ai, gente, tanta, que bom que vocês estão aqui. Eu me sinto assim muito lisonjeada, viu? Gratidão para todo mundo que está aí. Muito legal. Obrigada, gente. Gratidão. Então, e aí depois disso, né, que a gente identifica os agentes bloqueadores, eu falei, não é que a gente identifica, agora a gente não vai, talvez a gente não vai identificar. É um processo de conhecimento de si mesmo para começar a identificar. Partindo primeiro para o efeito. O que está acontecendo? Como está sendo o meu comportamento? Como que está sendo o meu sentimento? Como que está sendo a minha reação para certas atitudes? Aí quando você enxergar isso, que você vai trazer para si, e às vezes você vai achar que você teve esse bloqueio com 25, com 35, com 40, com 50, mas aos poucos você vai começar a chegar à raiz do bloqueio, né? E é muito interessante, quando você chega à raiz do bloqueio, que você destrava nisso, galera, você explode. Eu vou ver gente explodir nessa terra aqui. Mas é isso, calma lá, a gente tem bastante coisa para falar ainda. Isso. E assim, eu acho que o desbloqueio, ele começa, né, igual você falou, pelos efeitos, né, que é como a gente age, e a gente tem vários bloqueios, né? É importante falar isso, a gente tem vários. Pode ser que a gente descubra um hoje, aí daqui um mês a gente vai descobrir outro e vai conseguindo desbloquear aos poucos, né? Sim. Então, igual, por exemplo, se você tem dificuldade em falar em público, igual eu já tive a luta sendo a primeira vez na live, mas é lógico que rola aquele frio na barriga, a gente Menina, tem você não essa faz ideia. dificuldade. Você não faz ideia do frio que Então, foi. isso geralmente pode ser um bloqueio, né, de alguma coisa que aconteceu na infância, que alguém zombou de você, ou na hora de você falar em público aconteceu alguma coisa, e aí você criou essa barreira. Por exemplo, bloqueio de escassez ou achar que não pode ser rico, também pode ser aquela questão de falar que o dinheiro é sujo, ou, por exemplo, você conviveu com muitas pessoas ricas que eram mesquinhas, Sim. né? Então isso pode gerar um bloqueio. E tem uma coisa interessante para falar sobre escassez também. Existem pessoas, Lud, que têm dinheiro, tem dinheiro, mas essa pessoa tem um bloqueio de escassez e não consegue transbordar com esse dinheiro, não consegue fazer mudar a vida de pessoas, de outras pessoas com esse dinheiro. Às vezes tem muito dinheiro, mas é muito mesquinho, não gosta de gastar o dinheiro, não gosta. E, gente, a vida é ciclo, a vida é corrente. A gente tem que deixar o rio fluir. Porque se a gente para, o rio vira uma barragem. E a barragem seca. E o seco vira lodo, galera. Vira barro no fundo do poço. Então vamos deixar o rio fluir. É isso aí. O Danilo, você conhece o Danilo? Ele estava Ai, o comentando Danilo, meu hoje. best friend. Ah, tá. É o Ele Dudan que tá comentou aí, ó, aqui. bloqueio de autoimagem. E isso aí, realmente, amanhã não, quinta-feira eu vou ter que fazer uma live com a Bruna, que é a que eu vou dar a mentoria, sobre as 7 camadas da identidade. E a autoimagem, ela é a segunda camada. E isso aí é realmente muito importante, porque se você deixa você ser o que os outros acham que você isso é um bloqueio. Porque você tem a sua imagem, né? Sim. Você tem lá a sua camada um que é o projeto. Já vou dar um Um gostinho da brief. live de quinta-feira. É um brief. O projeto, que é o quê? O que Deus te fez, né? A sua autoimagem é você, é o que as pessoas pensam que você é, entendeu? Então, como você se vê mediante a isso? Ao que as pessoas te falam. Por exemplo, se a sua mãe fala muito que você é inteligente, você vai ter muito sucesso, aquilo vai entrar no seu cérebro, porque a sua mãe está te falando aquilo. E ela é uma pessoa que, pô, né, é tudo para você. Ela o que falar, você vai acreditando naquilo. Então, essa autoimagem é o que as pessoas falam para você e você acredita que você é. Então, gera o bloqueio o quê?
Deus te fez para prosperar, para ser inteligente, para ser rico, para ter riquezas, para tudo. Agora, se alguém de grande influência, né? Pai, mãe, avós, vizinhos, professores, pessoas que você tem grande apreço, começar a falar que você é burro, que você é pobre, que você nunca vai crescer, que você nunca vai prosperar, que você vai morrer do jeito que você está, assim, sem fazer nada. Aquilo ali vai acabar fazendo você acreditar naquilo ali, Sim, entendeu? Então, esse é o bloqueio de autoimagem. sim. Aí tem Deixa eu ver aqui o outros. que é que o Danilo falou. Ah, o Eu tô Danilo. tentando olhar. A autoimagem é o que as pessoas, cadê? Falaram sobre você, porém isso não necessariamente é você, justamente. É isso aí. Boa, Você tem que muito alinhar o boa. quê? Você tem que alinhar, você tem que saber o que você é, que é a sua identidade, que é o que Deus te criou para ser. Você tem que alinhar esses dois. Não deixar o que as pessoas falaram de ruim, vamos dizer assim, que não é o que você é, te afetar. Porque você tem que ter certeza do que você é. Aí E isso na não vai te maioria, afetar. e na maioria das vezes, Lude, eu consigo, porque assim, eu gosto de ficar reparando as coisas, né? Reparando o comportamento das pessoas. Na maioria das pessoas, desculpa, na maioria das vezes, as pessoas que te criticam, que falam alguma coisa de você ou que julgam você, às vezes ela está simplesmente colocando o que ela é, o que tem dentro dela. Porque quando a gente tem luz, a gente espalha luz. Quando a gente vê o potencial numa pessoa e a gente fala, olha, vai lá, você consegue, eu acredito em você, você vai. Porque é uma pessoa que quer realmente te ver crescer, é uma pessoa que está do teu lado, é uma pessoa que não tem rancor no coração. Agora, algumas pessoas falam, ai, você vai fazer isso? Ai, mas isso é tão chato, isso é muito... Ai, que palhaçada é essa? Porque as pessoas, elas não acreditam em si próprias, né? Então, assim, quando as pessoas não acreditam em si próprias, elas não acreditam em você. Aí você pensa que o problema está em você. Ah, mas ninguém acredita em mim. Que isso, gente? Não é assim. É Não é por que isso que ninguém essa acredita em é a você, é que eles não base. acreditam neles. Pode falar, É desculpa. porque eles não têm a identidade deles clara. Exatamente, não tem É a por isso que é identidade. tão importante o desbloqueio, né? Olha, até a Porque Nice tá aqui, desculpa que eu te contei. O Nice, Wellington Júnior, meu vizinho. Ai, gente, que bom, tanta gente aqui. Galera, aperta o coraçãozinho, não tira o dedo, manda para todo mundo essa live, tá? Vamos mudar a manda no vida da galera. aviãozinho. Vamos fazer essa live chegar para um número maior de pessoas, né? Isso aí. Outra coisa bastante importante é, por exemplo, quando os seus pais não te deram afeto na infância, isso gera Uhum. bloqueio de criatividade, sabe? E Sim. você também não consegue se lembrar da sua infância. Então, isso é Verdade. um efeito. É. Muitas das pessoas que não se lembram da sua infância é porque não tiveram afeto na infância, não tiveram entendimento, não tiveram, talvez, aquele aconchego ali na infância, né? E como a gente está falando de alguns, né, alguns tipos de desbloqueios, existem vários. A gente está falando aqui só mesmo assim dos principais para vocês terem uma ideia, né? Do quanto de desbloqueio que a gente tem. E é assim, pessoal, a gente acha que a gente não tem bloqueio nenhum. Até antes de começar a estudar, a me aprofundar realmente nisso, eu falava, Maria Valei, eu não tenho bloqueio nenhum. Eu viajo o mundo inteiro, eu falo não sei quantas línguas, eu faço tudo isso. Só que assim, é como eu falei, quando a gente começa a se conhecer, a se entender, até também o entendimento da palavra de Deus, que é muito importante isso, entender e ligar tudo isso, a gente vê, meu Deus, quantos bloqueios eu tenho. E cada dia que passa, quanto mais a gente se conhece, mais a gente vê que vai tendo mais bloqueios e bloqueios, né? E que a gente tem que ser uma pessoa, pessoas melhores, né? Aí a gente começa a se tornar pessoas melhores. Isso aí. A Regi Prado, minha Adoro prima, a Regi. Ela é muito legal. Te amo, Regi. A Regi minha Prado prima. mora em Londres, minha irmã linda que eu amo. Aí ela perguntou assim: por que criatividade? Porque todos nós
nascemos criativos. Todos nós nascemos criativos. Então, falo até por experiência própria. Eu tinha bloqueio de criatividade. Só que vou dizer assim, a gente vai desbloqueando aos poucos, né? Quando a gente não tem o afeto, a gente não é abraçado, a gente não é pego no colo, a gente não tem o afeto é justamente até acho que a Gesiane comentou. A criança não se sente amada, porque a criança ela só tem a necessidade até uma certa idade, a única necessidade que ela tem é o carinho dos pais. Ela não tem necessidade de mais nada. E aquilo ela vai justamente criando na cabeça dela que ela não, pelo fato de quando, peraí, a criança não tem afeto, ela não se sente segura, justamente. Ela não se sente segura, ela não se sente amada, Ela não ela, se sente igual, capaz. ela não se sente capaz. E aí ela vai criando o quê? Ah, eu não consigo. Aí ela não vai conseguindo mais criar nada na cabeça dela, assim, da criatividade. Porque criar não existe, né? Só existe você combinar as coisas, transformando as coisas que já existem, porque Deus já fez tudo. Mas ela não se ousa a imaginar, né? Porque a criatividade nada mais é do que você criar cenas e imaginar. E quando ela não se sente amada, não se sente esse afeto, ela se sente insegura e ela não consegue arriscar, né? Se colocar as ideias dela em elaboração no cérebro. Verdade. E falando da criação das crianças também, assim, às vezes os pais estão tão envolvidos, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero dar coisas boas para meu filho, eu quero dar uma casa muito chique, eu quero dar isso, dar aquilo, daquilo. Mas assim, a criança, o olho dela só consegue, ela consegue sentir, ela só consegue ver o amor, né? Ela não vê a diferença de uma casa, de uma mansão para uma casa simples. A criança ela prefere uma casa simples, mas uma casa com amor, do que uma mansão, mas uma mansão que não tenha esse afeto pela criança, esse cuidado, que ela não se sinta amada, digamos assim, né? Que ela não se sinta amada. E assim, é como eu falei, tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para as nossas crianças, né? Muito cuidado com o que elas ouvem da gente, porque na infância, quem é a pessoa mais importante da vida da gente? É a mãe ou é o pai? É a Então, mãe e o tudo pai. que a mãe e que o pai fala, a gente registra, né? Daí que é por isso mesmo que os maiores agentes bloqueadores são o pai e a mãe, né? E existem vários Justamente. outros. Existem. E a falta de afeto, ela cria vários bloqueios, né? O Danilo já citou vários ali, né? Além da Uhum. criatividade, ele bloqueia o merecimento, né? A pessoa acha que ela não merece, ela sempre tem medo de errar, porque ela sempre quer, pelo menos essa experiência própria, né? A criança, ela sempre quer demonstrar para os pais como ela está avançando, né? Ela quer mostrar, assim, um bom filho, né? Ele quer mostrar aos pais como que ele está sendo bom, ele está, né, Sim. desempenhando um bom papel de filho. E se ele não tem esse retorno dos pais como afeto, como demonstrações, ele vai ele vai ficando com medo, tipo assim, de decepcionar, e isso depois vai acarretando a tudo, né? Em relacionamentos, em trabalho, em negócios, empreendimentos, e vai acarretando esses bloqueios em todas as áreas. E isso vai levando essas pessoas para um caminho que as pessoas elas não sabem por quê, elas não lembram, elas não sabem por que está passando por aquele caminho ou por aquela dificuldade, Ela ou acha que nasceu assim, né? por aquela dor, por aquele sofrimento. Por quê? Porque a cabeça, o cérebro, para economizar energia, o que ele faz? Ele acaba te direcionando para momentos que você já viveu, para sentimentos que você já teve, entende? Então, é um assunto assim de muito cuidado como lidarmos com as nossas crianças. E falando de adulto agora, deixa eu A ver. Maiara falou uma coisa muito legal aí, ó. Ah, Quer conquistar o amor e o amor precisa ser condicional. O amor de Deus é incondicional, justamente. A gente só consegue transmitir o que a gente tem. Só que o amor
ele vem de Deus, né? Hoje eu até conversei sobre isso com as minhas colegas aqui, minhas amigas. A Rafa, que está aí na live também, ela vai saber. A gente tem que, Súlio, MIP 118, é o nosso companheiro de MIP 118. Oba! A gente tem que saber que esse amor, a gente tem que conectar a fonte, né? Esse amor, ele vem de Deus, não vem da gente. Então, a gente só consegue transferir isso para as outras pessoas e amar as outras pessoas se a gente estiver conectada a Deus. Exatamente. Quando a gente vem ao mundo, a gente não vem com medo de andar, a gente não vem com medo de aprender uma língua nova, a gente não vem com medo de pegar a comida e colocar na boca e mastigar, a gente não vem com medo de respirar, de fazer cocô, não vem com medo de nada. Então, por que que quando a gente cresce, a gente tem tanto medo, a gente tem tanta coisa que nos trava, né? E aí, é como eu ia falar para vocês, né? Que a forma de vocês ressignificarem esse medo, existe um processo, né? Que a gente ressignifica, mas é um processo assim, muito cuidadoso, porque a gente acessa emoções e dali, daquelas emoções, a gente pode ter algumas reações físicas, e acessando aquelas informações, como eu falei, nenhuma memória vai ser apagada. As memórias serão ressignificadas. A gente acessa essas memórias e daí em diante dá um novo significado para essa memória. Deixa isso passar, deixa isso para ir. Não carrega mais isso no barco. É como um barco. Um barco, ele vai pelo rio, ele flui. Mas existem pesos mortos no barco. E a gente tem que jogar esses pesos para fora. O que são esses pesos? Esses pesos são isso, são traumas, são complexos que a gente tem, complexo de inferioridade, a gente não se achar linda, a gente não se achar bonita, a gente não se achar capaz, a gente não se achar maravilhosa. Gente, vamos jogar tudo isso, esses pesos mortos fora e deixar o nosso barco andar e o rio fluir, né? Então, assim, eu vou até contar, não sei se eu posso contar um exemplo de mim mesma aqui, que eu lembrei agora, que eu falei de uma pessoa bonita, né? Então, eu sofri um acidente quando eu era adolescente, foi um acidente muito trágico, a caravana Prado aqui, sabe? E esse acidente, eu fiquei um tempo em coma, eu quebrei o meu rosto, eu me quebrei inteira, né? E fiquei 1 ano de tratamento. E logo depois desse acidente, quando eu tive alta do hospital, eu fui para casa, né? Toda grande, enorme, com aquele negócio aqui. E aí eu fui ver as minhas irmãs, né, em São Paulo. E aí as minhas irmãs falavam para mim assim: mas Lu, você tá tão linda. Lu, você tá muito linda. Gente, eu sabia que eu tava horrível. Lu, você tá tão linda, tão maravilhosa. Olha o seu cabelo. Meu cabelo tava desse tamanho porque não podia, não dava nem para cuidar, né? Eu toda quebrada. Lu, mas você tá muito maravilhosa. Então, assim, às vezes hoje não, porque hoje eu já tô melhorando nisso, mas às vezes, quando algumas pessoas me elogiavam, eu não sabia receber elogio. Às vezes as pessoas vinham e falavam: Lu, você é tão linda. Eu acho que a minha cabeça me remetia naquele momento e eu achava assim, tipo, que eu tava, na verdade, feia, entendeu? Que eu tava, na verdade, grande, horrível, feia, né? Então, às vezes, por exemplo, as minhas irmãs, elas não falaram isso porque elas queriam me prejudicar. Muito pelo contrário, elas queriam que eu me sentisse bem, né? Que eu me sentisse muito bem. Mas, em mim, meio que causou essa dificuldade em receber elogios, né? É engraçado, quando a gente se falou pela primeira vez, eu até falei, que A Mayara isso, falando aí. você não tem coragem de fazer live, você é tão linda. E você ficou bem assim, né? Foi. Uhum. Eu não tenho coragem de fazer live por isso. A Mayara aí falando que eu sou linda e maravilhosa. Gente, eu vou sair correndo daqui a pouco. E aí, assim, para fazer esse processo de ressignificação, é um processo, de certa forma, cuidadoso, que é bom que tenha profissionais por perto, é bom que tenha mentores, tipo a Lud, tipo eu, né? Então, assim, o que eu posso passar para vocês é o seguinte, de começar a instalar novos drivers mentais, novos comandos para a cabeça de vocês, né? Por mais que vocês achem assim meio bobinho isso acontece, tipo, se você se acha incapaz, acha que você não vai conseguir uma coisa, ou acha que você não vai conquistar certa coisa, olha no espelho e fala: eu consigo, eu sou
foda. Eu faço isso. Como eu dizia pra mim, eu sou linda. Tá chegando lá. Tô chegando lá, galera. Então, assim, se olhem no espelho Gente, os todo dia. comentários do Danilo dá vontade de ler todos. Ai, Danilo é muito cômico. Ai, gente, ó, a Regina, você é linda, darling. Ai, meu Deus. Então, então é isso. Por mais que você ache, ai, mas que coisa ridícula eu olhar no espelho todo dia e falar que eu vou conseguir uma coisa. Suponha, você sonha num carro. Você olha, eu vou conseguir esse carro, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Porque por mais que seja uma coisa assim que seja uma coisa extremamente importante, as pessoas esquecem, Lude, que o pensamento chega primeiro, galera. A Primeiro a gente mentalização tem é muito importante. exatamente, a gente tem que pensar para depois concretizar. Lógico, nesse caminho a gente tem que agir, tem que fazer acontecer. Mas vamos pelo menos assim, trabalhando os pensamentos. Começando a trabalhar os pensamentos, eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou me mudar, eu vou sair desse emprego que é uma bosta, eu vou sair desse relacionamento que não me agrega mais nada, só me faz sentir dor, sabe? Eu vou correr todo dia na lagoa porque eu quero ter um corpo de paniquete. Brincadeira, galera, só pra. Então é isso, vamos primeiro falar e pensar. Porque uma coisa que eu tenho visto também uns exemplos que eu posso dar, como acho que é o Vai acabar Descartes, a live. né? O Descartes já vai acabar? Já é hora de dizer tchau? Ah, Não, tá quase, pra gente já ir preparando. tá. Então, o Descartes falou assim, ó, penso, logo existo. Ou seja, vendo o pensamento primeiro e depois existo. E aí, voltando para a parte da Bíblia, para Deus, né, para os ensinamentos de Deus, como que Deus criou a Terra? Deus não chegou na Terra e criou tudo. Deus chegou na Terra, pensou e falou que haja luz. E houve luz. E ele viu que a luz era bom. Não é assim? Ou seja, até Deus ele pensou, falou e aconteceu, né? Então a gente não vai acontecer se a gente não pensar, né? Então assim, Deus dá a visão, né? Se Deus dá a visão, ele dá a provisão. Então, galera, vamos começar a pensar coisas boas, a pensar que no que a gente identificar essas coisas que nos machucam, que nos doem, ou que nos fazem nos sentir mal, ou nos sentir inferiores, desvalorizados, desmerecidos de alguma coisa, vamos começar a pensar: eu sou merecedora disso, eu consigo isso. Deus me fez para ter uma vida próspera e plena no trabalho, na saúde, na família, no espiritual, entende? Então É isso tudo vai aí. da gente Se os conhecer. seus olhos já viram, né? Se os seus olhos já viram, você já mentalizou aquilo, é porque você vai conseguir realizar. Exatamente. E conhecer o seu coração. Porque às vezes a gente preocupa muito no que está na cabeça, no racional. Calma lá, galera. É o que está no coração. Então, assim, se vocês quiserem uma nova live sobre drivers mentais, eu esqueço toda hora o nome. Drivers mentais, Drivers galera. mentais. É. Vocês falam isso. Vocês querem uma live sobre drivers mentais, que é como você condiciona a Natana, linda! Bárbara, muito bem, mamãe! Ah, minha filha, você é a razão de tudo na minha vida. Você é o meu principal driver mental. Toda vez que eu tô triste, que eu tô deprimida, que eu tô mal, ou que eu tô passando por uma situação que eu tenho que vencer, eu fecho o olho e falo, Bárbara, pronto. Aí eu explodo igual um foguete, né? Olha, o pessoal tá querendo mais lives aí, é só de drives mentais. É, galera, condicionar esse cérebro, recondicionar esse cérebro. Fala aí, quem mais quer? Olha, o Danilo, ele deu uma ideia muito legal aqui para a gente fazer uma tarefa. Vamos deixar uma tarefa Boa! aí. Boa! Adoro tarefa. Fazer uma lista só com a frase eu sou e colocar 20, acho que são 20 mesmo. 20 eu sou. E aí, teve um nome que eu esqueci aqui, quem que foi que perguntou, mas vou colocar só qualidade? Sim.
Bem, na minha opinião, até os defeitos, eles são bons, né? A gente só não pode se vitimizar. Uhum. Então, todo mundo tem defeito e qualidade, ninguém é perfeito, né? Sim. Mas a gente sabendo disso, sabendo como trabalhar isso e sabendo reverter isso, características pessoais, começando com eu sou. Às vezes, até o que Boa! você acha que é uma coisa negativa, que é um defeito, ela pode, quando você identifica ela, pode se tornar uma coisa que você vai usar em prol do seu sucesso. Então tá aí a tarefa, galera. Terminando a live, ou se não amanhã de manhã, não esqueçam. Acho que é bom quando terminar a live, que é melhor. Peguem uma folha, escreve 20 qualidades de vocês, né? Não, escreve eu sou. Porque eu sou 20 Características. características. 20 características. Eu sou linda, eu sou estudiosa, eu sou competente, eu sou Eu sou produtiva. inteligente, eu sou forte, eu sou bonito. Ó, o pessoal falando aí. Eu sou Aí, incrível. boa! Eu sou imparável, eu sou plena, né? Então, assim, e começar a se conhecer, né? O segredo está em se conhecer, voltar para dentro, conhecer a si mesmo, né? Conhecer a si mesmo, conhecer o seu coração, porque Deus ele mora no coração, né? E é no coração, quando a gente se torna sensível, que a gente começa a entender a entender que a gente é filha do Altíssimo. Olha que coisa maravilhosa! Lu, beijo, Lu Prado, meu irmão. Gente, pensa o seguinte: nós somos, igual a Lu já falou, nós somos imagem e semelhança de Deus. Você acha que a gente vai ser alguma coisa ruim? Porque até mesmo os nossos defeitos ou coisas que a gente acha que é negativo, são coisas positivas, são coisas que Deus nos criou perfeitos, assim, aos olhos dele. Ele desenhou cada detalhe da gente, né? Então, por mais que ele sabe que nós temos defeitos, que nós temos pecados, que nós temos várias coisas, mas quando a gente sabe a nossa identidade, a gente não vai desviar, a gente não vai desviar. Verdade. Aí olha só para você ver que coisa boba. A gente deixa de acreditar no Altíssimo, no Todo-Poderoso, que fez a gente para acreditar nos outros, gente. Como assim? Como que a gente vai deixar de acreditar em quem nos criou para acreditar nos outros? Acredite em si mesmo. Porque a sua vida é só sua. Deus, ele foi muito justo. Ele deu uma vida para cada um. E para cada um cuidar da sua vida e fazer o melhor dessa vida na Terra. Então, assim, se a É outra isso pessoa não está aí. fazendo, não deixa que ela te impeça. E não preocupe com erros, porque os erros, eles se tornam armaduras. Né? Quando a gente erra, a gente se torna mais forte, mais resistente. E tudo isso faz parte da história que a gente tem, do propósito que a gente tem. Então, a gente tem um erro, a gente está sofrendo aqui hoje, às vezes a gente não entende, é esse erro, é esse bloqueio, é esse principal bloqueio que a gente tem, essa coisa que mais faz a gente sofrer, que a gente vai usar e que é o propósito da nossa vida. Deus está usando a gente para isso. Deus está preparando a gente para isso. Então, não desanimem, tá bom, galera? Isso aí, gente. Olha, beijão, foi ótimo estar com vocês. Um beijo para Teresina, a Oh, Eulina Souza. gente, que coisa Gente, boa! beijo para todo mundo que participou. Nossa, foi muito bom. Eu amei estar com vocês. Foi muito bom, Lud. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por me dar esse empurrão e falar, vamos embora. E é isso mesmo, e vai acontecer, né? E muito obrigada por todo mundo que esteve aqui, né? E é isso, galera. Escrevam lá, eu vou postar alguma coisa agora. Escrevam lá no post qual é a próxima live que vocês querem. Se querem de drivers mentais, se querem de comportamento, das três emoções, né? Das emoções, inteligência emocional. Conta lá para mim o que vocês estão querendo saber e qualquer pergunta que vocês tiverem também, podem mandar. Para quem não sabe,
O meu Instagram é Luciana Prado X. Não presta atenção no que tem lá, não, tá, galera? Tem umas coisinhas lá que dá uma. Né? É um Instagram, assim, tipo, bem pessoal, sabe? Mas eu vou postar alguma coisa lá e aí vocês postam o que vocês querem. E é isso. E a Lud, O meu é Lud Prado O. 2 O no final. Lud Prado O e Luciana Prado X. Tá bom, gente? Ó, um beijão, fique com Deus. Amei ter vocês aqui. Amei a live, Lu. Acho que rendeu mais do que a gente estava programado, né? Né, Lud? Amei os comentários. Como fluiu, gente? Como fluiu? Que coisa boa. Beijos para Maiara Prado. Olha, tem alguém mandando beijos para você aqui, Maiara. A minha irmã Lia de Conquista tá aqui. A Lia, ela é psicóloga, tá? A Lia, ela é super entendida disso, né? Um dia, bora chamar a Lia para fazer uma live com a gente. Ai, que bom, galera. Um beijo, gente. Um Prazer. beijo, Fique com Natana, Deus. linda. Fique com Deus, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.